O nosso grupo é composto por mim, Vitória, Pedro, Tayane, Suzana e Vitor. Iremos tratar do cobre e suas ligas. O elemento de transição cobre é um metal de coloração vermelha, discretamente amarelada e com um brilho levemente opaco. Encontrado na natureza que a temperatura ambiente encontra-se no estado sólido. Ele participa do processo de fabricação do bronze, metal que é feito de cobre com estanho, além de possuir diversas propriedades que ajudam na produção e utilização deste metal no dia a dia. O símbolo químico do metal é Cu, originado do latim Quilpra, em alusão à ilha do Chipre, onde se acredita ter sido encontrado pela primeira vez. Os romanos designaram o cobre com o nome de Ciprum, o metal de Cyprus, já que a ilha foi uma das primeiras fontes do metal. Com o tempo, o nome se transformou em Cyprium e depois em Quilpram, originando o símbolo químico Cu. O cobre foi o primeiro metal usado pelo homem. Acredita-se que por volta de 5000 a.C. foi encontrado na superfície da Terra em forma de cobre nativo, o metal puro em seu estado metálico. Usado inicialmente como substituto da pedra, como ferramenta de trabalho, armas e objetos de decoração, o cobre tornou-se, pela sua resistência, uma descoberta fundamental na história da evolução humana. O bronze foi descoberto no quarto milênio antes de Cristo no Oriente. Com a descoberta destes materiais e posteriormente de outros metais, foi possível desenvolver ferramentas mais eficientes que a pedra. A primeira liga metálica já conhecida foi a de cobre e arsênio, uma composição tão venosa que logo teria que ser substituída. A segunda liga a ser formada foi o bronze, tendo em vista que as armas feitas de liga de cobre e arsênio seriam nocivas à saúde, e o cobre puro seria maleável demais. Com a liga de cobre e estanho, o homem conseguiu uma forma mais dura do metal, que utilizou em várias utilidades como utensílios domésticos. Daí surgiu o bronze. Os historiadores concordam que as primeiras descobertas importantes do cobre deram-se na área compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, ao norte do Golfo Pérsico. Nesta área, considerada como o lugar da primeira civilização do mundo, foram encontrados objetos de cobre de mais de 6.500 anos. Através dos séculos, o cobre foi identificado pelo símbolo, que é uma forma modificada do antigo hieróglifo usado pelos antigos egípcios para representar a vida eterna. O fato de se ter encontrado objetos de cobre tão antigos em diversos lugares do mundo é a prova das propriedades únicas do metal: durabilidade, resistência à corrosão, maleabilidade, ductilidade e fácil manejo. A pré-história está dividida em três grandes períodos: o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e, por fim, a Idade dos Metais, marcada pelo desenvolvimento da metalurgia, das trocas comerciais e das primeiras cidades. A Idade do Metal pode ser subdividida em três períodos: Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. A Idade do Cobre foi marcada, como o próprio nome denuncia, pelo uso do cobre para a produção de ferramentas e armamento. Foi o ponto inicial da Idade dos Metais. O cobre era martelado a frio e, com o passar do tempo, o fogo foi utilizado na fundição e modelagem. Lendas dizem que o minério de cobre teria caído em uma fornalha na região da Anatólia. Posteriormente, o calor do fogo derreteu o metal, que acabou endurecendo de uma forma diferente. Com isso, a produção de ferramentas e de todas as utilidades ficou muito mais intensa. Para fundir o cobre, era necessário alcançar altas temperaturas, entre 650 e 700 graus Celsius. Isso era feito em grandes buracos no chão que eram revestidos com pedras ou em fornalhas. Em seguida, o cobre passava por um processo de acabamento feito com a fixação de pedras no metal. Com o aquecimento, o cobre se tornava quase puro, praticamente sem impurezas. Eventualmente, ao atingir um calor de 1000 graus Celsius, o cobre derretia e era colocado em um escorredor para ser transportados para moldes e ferramentas variadas. O uso desse metal vai desde a cozinha, na fabricação de panelas, por exemplo, por apresentar uma boa condução de calor, ao artesanato, caça e entre outras utilidades. Apesar de sua antiguidade,
O cobre manteve, aliado aos metais mais novos, um papel predominante na evolução da humanidade, sendo utilizado em todas as fases das revoluções tecnológicas pelas quais o ser humano já passou. E hoje em dia, as minas de cobre mais importantes do mundo estão localizadas no Chile, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Zâmbia. Meu nome é Tayane e vou falar onde é encontrado o cobre. Pode ser citado 7 tipos de depósitos minerais de cobre. São eles porfiríticos, sedimentares, vulcanogênicos, de segregação magmática, de ecarnitos, filonianos e de cobre nativo. Dentro citado, os de maior relevância econômica, de onde se extrai 85 a 90% de produção mineral, são porfiríticos, relacionada à intrusão ígnea de minerais de cobre que se apresentam dispersos nas rochas, são os mais abundantes. Esse tipo de depósito representa cerca de 60% das reservas mundiais de cobre, sendo a fonte mais importante de cobre. Ao lado temos na imagem uma amostra de porfírio. O mineral de cobre geralmente é colpírita disseminada. Sedimentares. Associadas às rochas sedimentares, nesse tipo de depósito há predominância de sulfídeos, em torno de 15% das reservas mundiais são predominantes nesse tipo de depósito. Na imagem ao lado, podemos ver depósitos sedimentares de cobres em rochas cratécias. Vulcanogênicos representa aproximadamente 15% das reservas mundiais de cobre, formadas por precipitação química de metais com outros elementos a partir da exalação vulcânica. Sou Susana e aqui estão listados os principais minérios onde o cobre é encontrado. A calcopirita, de coloração amarelada, é um sulfeto de cobre, ou seja, é um mineral rico em cobre, composto por 34,6% de cobre, 30,4% de ferro e 35% de enxofre, e é conhecido como ouro de tolo ou pirita de cobre. A calcocita é um mineral de densidade relativa 5,5 a 5,8 gramas por centímetro cúbico, composto por sulfeto de cobre, 20,2% de enxofre e 79,8% de cobre, e é de ocorrência hidrotermal. A covelita é um composto químico de cobre e enxofre. Ele ocorre na natureza como um mineral de coloração azul escuro e é um moderado condutor de eletricidade. Uma das maneiras de produzir covelita é através da passagem do gás de sulfeto de hidrogênio em uma solução de algum sal de cobre. Sua massa molar é de 95,611 gramas por mol, sua densidade é 4,76 gramas por centímetro cúbico e sua estrutura cristalina é hexagonal. Meu nome é Tayane. Bornita é um sulfeto mineral que, em sua composição química, contém 63,3% de cobre e 11,1% de ferro, que cristaliza-se em sistemas cúbicos. É um mineral de densidade 4,9 a 5,3 gramas por centímetros cúbicos. Como podemos ver na imagem, ele vai desde a coloração marrom até o vermelho bronzeados nas superfícies recentemente quebradas, adquirindo manchas coloridas. Tetraedrita é um mineral de origem hidrotermal e tem coloração cinza-aço e cinza, muitas vezes tom de olívia marrom quase preto. Sua estrutura cristalina é cúbica hexatedrática com densidade de 4,4 a 5,2 gramas por centímetros cúbicos, podendo ser até maior. Enagita é um minério de cobre, sua cor vai do traço preto acinzentado a preto-ferro. Cristalina no sistema ortorrômbico, possui dureza 3 a densidade de 4,45 gramas por centímetros cúbicos. Extração do cobre. As operações de lavras de cobre podem ser a céu aberto, subterrâneo ou misto. Alguns fatores são necessários para a decisão de qual método de lavra usar. Alguns deles são como, por exemplo, a profundidade, distribuição e forma do corpo de minério. A operação de lavras na mina de cobre a céu aberto envolve as seguintes etapas: descapeamento, que permite o acesso ao minério de cobre por remoção de sedimentos; perfuração, utiliza-se máquinas de perfuração para furar o minério; detonação, onde utiliza-se de explosivos para fragmentar o minério; e, por último, o transporte, onde o minério é colocado em caminhões ou outros meios de transportes para ser levado para pilhas de deposição ou para instalações de tratamento de minério. Na imagem à direita, temos uma área de extração de minério de cobre, na mina de Sossego, onde o minério é transportado uma vagoneta. As operações de lavras subterrâneas envolvem os seguintes sistemas além dos de perfuração:
desmonte e transporte às galerias, câmaras ou poços. O método de lavra subterrânea, chamada de realce autoportante, é utilizado principalmente quando existe uma grande continuidade e homogeneidade da qualidade do minério explorado, sendo operações simples e de alta produtividade. A imagem mostra um registro de mina subterrânea de cobre na mineração Caraíba. Ou Suzana. Da mina, sai um minério contendo de 1 a 2% de cobre. Depois de extraído, britado, moído, o minério passa por células de flotação que separam sua parte rica em cobre do material inerte e converte-se num concentrado, cujo teor médio de cobre é de 30%. Este concentrado é fundido em um forno onde ocorre a oxidação do ferro e do enxofre, chegando-se a um produto intermediário chamado mate, com 60% de cobre. O mate líquido passa por um conversor e, através de um processo de oxidação, é transformado em um cobre bluster, com 98,5% de cobre, que contém ainda impurezas como resíduos de enxofre, ferro e metais preciosos. O cobre bluster, ainda no estado líquido, passa por um processo de refino e, ao seu final, é moldado, chegando ao ânodo, com 99,5% de cobre. Após resfriados, os ânodos são colocados em células de eletrólise. São então intercalados por finas chapas de cobre eletrolítico, denominadas chapas de partida. Aplicando-se uma corrente elétrica, o cobre se separa do ânodo e viaja através do eletrolito até depositar-se nas placas iniciadoras, constituindo-se o cátodo de cobre com pureza superior a 99,9%. O cátodo de cobre, como mostrado na primeira imagem, é moldado em suas diferentes formas comerciais para posteriormente ser processado e transformado em fios, barras e perfis, chapas, tiras, tubos e outras aplicações da indústria. Normalmente, o produto final, originário dos produtores de cobre, são os cátodos refinados e os vergalhões de cobre, representados pela imagem do meio, cuja produção é vendida quase que inteiramente para a indústria de transformação do cobre. Já esta indústria processa o cátodo ou vergalhão através de processos de laminação, extrusão, forjagem, fundição e metalúrgica do pó. Obtém-se uma larga variedade de produtos, como os fios de cobre exibidos na imagem localizada à direita, e também produtos que são usados principalmente na indústria de construção civil, eletroeletrônica, automobilística e outras. Na tabela, temos uma lista de países por produção de cobre em 2018, de acordo com os dados dos Serviços Geológicos Britânicos. Do top 10, os 5 primeiros, como podemos observar, são os países Chile, Estados Unidos, Peru, China e Austrália. Ao lado esquerdo, podemos observar a Chuquicamata, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Ela fica localizada na região do deserto de Atacama, no norte do Chile. A mina foi a primeira a explorar o cobre no Chile. Meu nome é Pedro Henrique Costa e eu vou falar um pouco sobre as características do cobre. O cobre é um elemento químico com símbolo Cu, o seu número atômico é 29, a massa atômica dele corresponde a 63,55. O cobre é pertencente a um grupo 11 da tabela periódica. O cobre é encontrado no estado do sólido em condições normais de temperatura e pressão. A densidade desse elemento químico é de 8,94 gramas por centímetros cúbicos. Já seu ponto de fusão é equivalente à temperatura de 1084,62 graus Celsius. Já seu ponto de ebulição equivale a 2562 graus Celsius. O cobre tem a forma cristalina cúbica de face centrada. Ele é um elemento facilmente maleável, ou seja, ele é bastante flexível. Além disso, o cobre é um dos poucos materiais que não degrada ou perdem suas propriedades químicas ou físicas no processo de reciclagem. O cobre tem um alto grau de dureza. Ele é muito dúctil. Ele também é um bom condutor de calor e eletricidade, devido a ele possuir uma grande quantidade de elétrons livres em sua última camada. Quando o cobre é exposto à água ou ar, ele sofre oxidação, adquirindo uma coloração verde. Entretanto, é um metal bastante resistente à corrosão.
O cobre é o terceiro metal mais utilizado no mundo, atrás do ferro e do alumínio. Ele maximiza o desempenho dos produtos que o contêm, ajudando a economizar energia CO2, ou seja, dióxido de carbono, dinheiro e vidas. O cobre tem algumas aplicações, como o uso do cobre em suplemento alimentar, pois em pequenas doses o cobre é essencial na dieta dos seres humanos para a formação de glóbulos vermelhos. Ele é encontrado em diversos alimentos, como grãos, batatas e verduras. Ele é utilizado também na medicina, por ter propriedade antibacteriana. Pode ser utilizado para retardar a propagação de infecções hospitalares, sendo usado, por exemplo, em botões de chamada e grades de cama. Pode ser tecido em meias para combater fungos nos pés. Na indústria de petróleo, por exemplo, onde se utiliza das tubulações, é comum encontrar o uso do cobre em tubos de cobre que se tornam mais resistentes para a condução térmica e elétrica, sendo amplamente utilizado na construção civil e em aparelhos compressores, ar-condicionado, sistema de refrigeração, instalações de gás e conexões elétricas. Também são utilizados na indústria de petróleo os tubos de cobre sem costura. Os tubos feitos para descarga de água, tanques, interligações de água de alta temperatura, sistemas de proteção contra incêndio, equipamentos hidráulicos, entre outros. Também é uma aplicação do cobre na agricultura. Na agricultura, o cobre com outros nutrientes pode aumentar o rendimento nas lavouras e o sulfato de cobre é amplamente utilizado como veneno agrícola e como algicida na purificação da água. Grande parte do metal é destinado à produção de fios elétricos, telefones, iluminação e cabos de telecomunicação, também usado nas tubulações. Desta forma, também é utilizado o cobre no coletor de energia solar. Os coletores de energia solar possuem superfície de cobre e tubulação térmica de cobre. O cobre escurecido é responsável pela maior captação de energia solar através de lâminas que absorvem o calor. O cobre também é utilizado na indústria náutica. O cobre é amplamente utilizado, pois ele está em ligas que são usadas nos cascos de barcos e navios, hélice e outros equipamentos que precisam resistir à corrosão provocada pela água do mar. Meu nome é Vitor e eu vou falar sobre as ligas de cobre. Existem mais de 400 ligas de cobre, cada uma com uma combinação única de propriedades que se adaptam às mais variadas aplicações, processos de fabricação e exigências técnicas. As ligas são um material sólido que é obtido a partir de dois ou mais metais diferentes. Estes são alguns exemplos de ligas. Bronze. Do Persa Birning é uma série de ligas metálicas que tem como base o cobre e o estanho, e também proporções variáveis de outros elementos como zinco, alumínio, antimônio, níquel, fósforo, chumbo, entre outros, com o objetivo de obter características superiores às do cobre. O estanho tem uma característica de aumentar a resistência mecânica e a dureza do cobre, sem alterar a sua ductibilidade. O processo de fabricação do bronze consiste em misturar um mineral de cobre, calcopirita, malaquita ou outro, com o estanho, cassiterita, em um alto forno alimentado com carbono, que pode ser carvão vegetal ou coque. O anidrido carbônico reduz os minerais a metais. O cobre e o estanho se fundem e se ligam a um percentual de estanho de 2 a 11%. Latão. Latão é uma liga metálica de cobre e zinco, com porcentagens deste último entre 3 a 45%.
dependendo do tipo de latão. Outros metais podem ser adicionados e, variando a quantidade e proporção destes, alteram-se as propriedades da liga. Ocasionalmente, se adicionam pequenas quantidades de alumínio, estanho, chumbo e arsênio para potencializar algumas das características dessa ligação, dependendo de como e de onde a liga será utilizada. Ela é bastante maleável, mais que o cobre ou o zinco separadamente, dúctil, resistente a impactos e um bom controle de energia térmica e energia elétrica. Cobre e alumínio. Essa liga normalmente contém mais de 10% de alumínio. A mesma é utilizada em peças para embarcações, trocadores de calor, evaporadores, soluções ácidas ou salinas. Cobre e níquel. Essas ligas possuem uma excelente resistência à corrosão marinha e ao bioencrustamento. A adição de níquel ao cobre melhora a resistência à corrosão, sem modificar sua ductilidade. Cobre e ouro. Mistura de 75% de ouro e 25% de cobre. A quantidade de ouro na liga ela é indicada em quilates. O ouro puro é um ouro 24 quilates. Portanto, quanto mais baixo for o número de quilates, menor será a quantidade de ouro. Esse foi o nosso trabalho e agradecemos a atenção de todos.